Considere um bloco deslizando sobre um trilho de ar inclinado, onde o atrito é desprezível, porque existe uma camada de ar entre a superfície do bloco e a superfície do plano inclinado. Na minha configuração, eu escolhi um par de eixos coordenados tal que o eixo Y é perpendicular ao plano inclinado e o eixo X é paralelo ao plano inclinado. Além disso, o eixo X está orientado para baixo, de tal forma que a aceleração do carrinho tem a mesma orientação do eixo, logo a aceleração do carrinho é positiva. Aqui à direita eu representei novamente o meu par de eixos coordenados, x e y, e as únicas duas forças que são exercidas sobre o bloco, que é o meu objeto de estudo, é o meu sistema. Essas forças são a força normal, que a superfície exerce no bloco. Observe que essa força normal ela faz 90 graus com o plano inclinado. E há também a força gravitacional, que a Terra exerce no bloco. Observe que essa força faz um ângulo θ, que é igual à inclinação do plano inclinado. Nesse sistema de referência adotado por mim, a força gravitacional pode ser decomposta em duas componentes. Essas componentes são a força gravitacional que a Terra exerce no bloco ao longo do eixo x, é a componente x dessa força gravitacional, que é dada por mais mg seno de θ. Você pode ver isso calculando seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto. E esse cateto oposto é justamente a força gravitacional que a Terra exerce no bloco ao longo do eixo x. A componente da força gravitacional que a Terra exerce no bloco paralela ao eixo y é dada por mg cosseno θ, com o sinal menos. Vejamos por quê. Ao calcular o cosseno desse ângulo, note que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente. O cateto adjacente é justamente a componente da força gravitacional ao longo do eixo y, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a magnitude da força gravitacional. E o sinal menos vem porque essa componente tem sentido oposto ao meu referencial. Então, a componente da força gravitacional ao longo do eixo y é igual a menos mg cosseno θ. Agora que sabemos as componentes das forças, é possível aplicar a independência dos movimentos de Galileu, isto é, que eu posso estudar os movimentos ao longo do eixo y de forma independente dos movimentos ao longo do eixo x. Posso aplicar o princípio de superposição, que é simplesmente usar o somatório das forças, e a segunda lei de Newton, que o somatório das forças é numericamente igual à força resultante, que, por sinal, é igual ao produto da inércia vezes a aceleração. Ao longo do eixo y não há movimento, então o somatório das forças ao longo do eixo y é igual a zero. Ao longo do eixo x, o somatório das forças deve ser igual ao produto da inércia do bloco vezes a aceleração ao longo desse eixo x. Mas nesse sistema existe somente uma única força ao longo do eixo x, que é a componente da força-peso. Assim, a inércia do bloco vezes a aceleração de queda livre vezes o seno do ângulo é igual à inércia do bloco vezes a aceleração do bloco ao longo do eixo x. A inércia do bloco se cancela em ambos os lados da igualdade, e eu encontro que a aceleração do bloco ao longo do eixo x é igual à aceleração de queda livre vezes o seno do ângulo do plano inclinado. Essa equação nos diz que a aceleração é função da aceleração de queda livre e do ângulo de inclinação. Para o ângulo de inclinação de 90 graus, a aceleração do bloco é igual à aceleração de queda livre. Essa é a nossa equação de movimento. A partir dela, sabemos contar toda a história do bloco. Lembre que nós já sabemos essa equação lá do início das nossas aulas, utilizando conceitos de cinemática. Agora nós estamos usando conceitos de dinâmica. Vimos que o bloco desce acelerado ao longo do eixo x, com uma aceleração constante, que é dada pelo produto da aceleração de queda livre, pelo seno do ângulo do plano inclinado. Vamos supor que o bloco parte com uma velocidade inicial igual a zero, no instante inicial também igual a zero. A partir da aceleração constante, que nós já sabemos, podemos escrever que a função velocidade é tal que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é a equação da velocidade para um movimento retilíneo uniforme variado, que é o tipo de movimento que nós temos aqui ao longo do eixo x.
Uma vez que a velocidade inicial nós estamos considerando que é igual a zero, podemos escrever essa equação como a velocidade final é igual à aceleração ao longo do eixo x vezes o tempo. Essa equação nos diz que, a partir de um tempo t maior que zero, a velocidade aumenta linearmente com o tempo, de acordo com a função g seno θ vezes t. Sabemos que para um movimento com aceleração constante, o deslocamento ou a função posição pode ser obtida a partir da seguinte equação quadrática no tempo. A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pela nossa consideração, pelas nossas condições iniciais, a velocidade inicial é igual a zero, então esse termo é igual a zero. E ela parte do repouso, no topo do plano inclinado, logo a posição inicial também é igual a zero. Desse modo, nossa equação é reduzida para a posição final igual a meio vezes g seno θ vezes o tempo ao quadrado, notando que g seno θ é a aceleração constante. A função posição varia quadraticamente no tempo, como deve ser para um movimento retilíneo uniforme variado, que é ao longo do eixo x. Agora note o seguinte, no ponto mais alto, definimos nossa posição x inicial igual a zero. Se supormos que o bloco cai na vertical, ele vai para uma posição final que nós estamos chamando de h, onde h é a altura de queda ao longo da vertical. Lembre-se que os movimentos são independentes. O movimento que acontece na horizontal é independente do movimento que ocorre na vertical. Por uma regra trigonométrica, eu posso relacionar essa altura ao longo dessa vertical com o deslocamento ao longo do eixo x e o ângulo do plano inclinado. Note que o deslocamento ao longo da inclinação, Δx, pode ser relacionado pela seguinte expressão, h, que é a altura de queda na vertical, vezes o seno do ângulo. Basta notar que o deslocamento Δx forma um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é ΔX, o cateto menor é h, e o seno do ângulo é o mesmo seno do plano inclinado. Seno de θ é cateto oposto, que é h, sobre hipotenusa, que é ΔX. Logo, ΔX é igual a h seno θ. Temos aqui duas equações, uma associada à física e outra associada à geometria do problema. Então, desse nosso problema, sabemos o seguinte, que a aceleração é constante, é dada pelo produto da aceleração de queda livre vezes o seno do ângulo. Sabemos que a posição ao longo do plano inclinado se relaciona à altura de queda na vertical e o seno do ângulo. Sabemos que a função posição é dada por meio g seno θ vezes o tempo ao quadrado e que a função velocidade é igual a g seno θ vezes o tempo. Das duas primeiras equações, uma relacionada à geometria e a outra à cinemática do problema, podemos obter o tempo de queda. O tempo de queda ao quadrado é igual a 2 vezes a altura dividido por g seno ao quadrado de θ. Para obter essa equação, basta igualar a primeira equação à segunda. A equação do tempo ao quadrado e a expressão da velocidade serão usadas agora a seguir. Sabemos que a energia cinética inicial do bloco é nula. Ki é igual a zero, pois o bloco parte do repouso. A energia cinética final será meio vezes a inércia do bloco vezes a velocidade final do bloco ao quadrado. Mas a velocidade final do bloco ao quadrado é dada por g seno θ vezes t, que elevado ao quadrado ficará g ao quadrado, seno ao quadrado de θ, vezes o tempo ao quadrado. Assim, a energia cinética final será meio vezes a inércia, vezes a aceleração de queda livre ao quadrado, seno ao quadrado de θ, e o tempo ao quadrado, que nada mais é do que 2 vezes h, que divide g seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ cancela, g ao quadrado cancela com g, e o fator meio cancela com o fator 2. Assim, a energia cinética final, que é meio da inércia vezes a velocidade final ao quadrado, é igual a mgh. Ou podemos reescrever de forma resumida que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Notando que a energia cinética inicial é igual a zero e o trabalho é igual a mgh. Note que mg é a magnitude da força-peso e h é a altura de queda do bloco ao longo da vertical. Esta equação nos está me dizendo que o trabalho da força-peso
é simplesmente o produto da magnitude da força-peso pelo deslocamento ao longo da vertical.